Infelizmente hoje, amado, nós estamos vivendo uma igreja influenciada pelo mundo. O mundo é muito importante para a igreja hoje. O mundo se tornou tão importante para a igreja hoje, que a opinião da palavra de Deus, do Senhor Jesus, vale 50%. A outra metade, os outros 50% é o que o mundo diz. Quero dizer uma coisa para você. O mundo se tornou tão importante para a igreja, que hoje a igreja está acreditando em divórcio. Tem pastores pregando que o divórcio está bem. Sustentando uma coisa mundana. A opinião da igreja, hoje, ela recebeu a infiltração do mundo. A igreja de hoje, se você não sabe, pastores têm que lidar com casais de namorados e noivos na igreja que já estão tendo relações sexuais. E o número é tão grande, que os pastores não falam mais. Mas não é assim na Bíblia. A Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe, uniciar a sua namorada. É assim? Uniciar a sua noiva. Vai unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. A partir daquele momento, um homem está autorizado a ter relações com aquela mulher. É bíblico. Mas hoje não. Os pastores nem querem pregar mais sobre isso, porque o número é tão elevado o número de meninas que já deram o seu corpo, de homens que parecem galinhas dentro da igreja. Está todo mundo achando que está indo para o céu. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amada. Amém, glória a Deus. Estamos indo para o céu. E quando canta, aleluia, o Senhor é santo, não passa nem óleo de peroba na cara. O cara de pau, nem óleo de peroba na cara não passa, para declarar que Deus é santo. Não, Deus é santo, mas eu já estou de olho naquela gatinha ali. Vou levar ela para jantar, depois a gente vai dar uma esticada. Safado. Amados. Jesus está voltando e muita gente está se enganando. Muita gente vai para o inferno. Quando as chamas do inferno arder, vai falar: que besteira que eu fiz. Só que, como diz aqui, no mais puro inglês, too late. É tarde demais. É too late. Que o mundo hoje se tornou tão importante para a igreja. O mundo tem uma influência tão grande sobre a igreja. E que a igreja de hoje se tornou uma igreja tão carnal, que quando você fala de comunhão com Deus, as pessoas nunca ouviram sobre isso, nem sabem do que o pastor está falando. Os jovens da igreja nem entendem a linguagem do pastor. Não sabe nem do que se está falando. Porque esse é um assunto esgotado na igreja hoje. Uma igreja carnal não fala em comunhão com Deus. Mas a igreja se tornou uma igreja tão carnal, que quando você fala de coisas espirituais, quê? Comunhão com Deus? Como é que é isso? Jovem, então? Misericórdia. Irmão, você tem que pegar mais leve com os jovens, porque os jovens parecem uma casquinha de ovo. Pode quebrar a qualquer hora. O jovem, tadinho, tão fraquinho, tão influenciado pelo mundo. Você sabe que ele está falando a verdade? Você sabe por que os jovens da igreja são fracos? Você sabe por que os jovens da igreja se prostituem? Você sabe por que os jovens da igreja são mentirosos? Você sabe por que os jovens da igreja estão na pornografia na internet? Você sabe por que os jovens da igreja são carnais? Porque os líderes são carnais. Estão ensinando uma palavra carnal. E por isso, eles estão indo juntos para o inferno. O Senhor está chamando esta igreja para uma vida íntima, de experiência com Ele. Somente aqueles que querem essa comunhão, diga glória a Deus. Glória a Deus.
Porque Deus está ouvindo. A igreja precisa desse nível de intimidade. Você sabe quem é esse Deus que tem nos chamado a esta comunhão? Amados, não distraia, olhe para mim. Você sabe quem é o Deus que tem chamado você para esta comunhão íntima? De uma experiência íntima com Ele? Sabe quem é esse Deus? Nós vamos aprender em 3 atributos quem é esse Deus. Primeiro, o Deus que nos chama à comunhão é o Deus onipotente. Repita comigo, onipotente. Onipotente. O seu Deus, amado, é um Deus onipotente. Onipotência vem da palavra do latim, omnis e potens. A junção dessas duas palavras do latim que quer dizer todo o poder. Só se vê relacionado com o nosso Deus. O nosso Deus é o único que tem todo o poder. O seu Deus, que está te chamando para a comunhão, amado, é um Deus todo-poderoso. Imaginar. Deus é extremamente muito mais poderoso do que você possa imaginar. Deus é onipotente. É o atributo que demonstra a grandeza e o poder de Deus. Perca tempo. Olha o que diz Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Senhor. E de grande poder. Não há limite ao seu entendimento. Desde a antiguidade, a Bíblia diz que Deus é poderoso. Todo o poder só pertence ao Senhor. Quero mostrar para você a força do diabo e o poder de Deus. Os demônios entraram. 2.000 demônios dentro do corpo de uma pessoa. Esse homem ia para o cemitério, abria as covas e comia a carne de defuntos. Isso está no livro de Lucas. A Bíblia diz que ele arrancava a roupa e andava nu correndo pela cidade. A sua morada era o cemitério. Teve um dia que do outro lado do lago, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: passemos a outra margem do lago. Jesus sabia o que ele ia fazer, porque Jesus é todo poderoso. Ele sabia o que ele ia realizar, porque ele é todo poderoso. E Jesus entra no barco com seus discípulos e na passagem, não quero falar do que acontece na passagem porque não é o nosso assunto agora, ele chega do outro lado. Quando ele chega do outro lado, Jesus não vai para a cidade, Jesus não vai para fazendas, Jesus não vai para os campos, Jesus vai para o cemitério. Aonde ele encontraria aquele rapaz? A força do diabo e a força dos demônios por vários anos, 2.000 demônios que entraram no seu corpo, levava ele quase à morte. Ele se lançava no fogo, ele comia carne de defunto, ele vivia pelado correndo pela cidade. Aquele homem, pela força do diabo, foi escravo de Satanás. Mas preste bem atenção, no dia que ele encontrou com o poder de Deus, quando Jesus entrou naquele cemitério, amados, a força do diabo se tornou em pó, se tornou em nada, porque entrou ali o Todo-Poderoso. Quando ele entrou, amado, todos os demônios se curvaram diante do Todo-Poderoso. E Jesus entrou naquele cemitério, amado. Os demônios gritaram na boca daquele rapaz: então deixa-nos pelo menos entrar naqueles porcos. Tinha uma manada de 2.000 porcos, sabe? Eles declararam: eu sei que nós não podemos com o teu poder, eu sei que nós não podemos porque tu és todo poderoso, tu és omnis potens. Nós sabemos disso, nós sabemos do teu poder, nós sabemos da tua glória, nós vamos sair porque o Senhor chegou aqui. Esse homem era a nossa casa por todos esses anos, ele fazia o que nós queríamos que ele fizesse, mas eu sei que tu és todo poderoso. Deixa-nos pelo menos entrar nesses porcos. Jesus disse: vá. O vá de Jesus resolveu o problema de anos daquele homem.
Ananias, Azarias e Misael foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Ali operava a força do diabo. A força do diabo tomou 2 conselheiros do rei. Tomou 2 conselheiros do rei para armar armadilha contra esses 3 homens de Deus. Essa era a força do diabo. A força do diabo lançou aqueles homens dentro de uma fornalha. Mas aí se manifesta o poder de Deus. Ah, meus amados, aí manifesta o poder de Deus. A força do diabo lançou aqueles homens na fornalha que ardia em fogo. O rei de longe olha e fala: peraí, nós não lançamos 3 homens amarrados ali dentro? E aqueles mesmos homens que armaram a armadilha contra eles, usados pela força do diabo, disseram: sim, lançamos eles 3 amarrados. Ele fala assim: por que eu vejo 4? E o 4 é como filho do Deus vivo. Por que eu estou vendo 4? E o 4 é como filho dos deuses. Quem é aquele 4? Aquele 4 era Jesus, que é o poder de Deus. A força do diabo operou na vida deles até a condenação, até a fornalha. Mas ali dentro manifestou o poder de Deus. A igreja! Esse é o Deus que tem te chamado, que tem me chamado à comunhão. O Deus que tem chamado a igreja à comunhão, além de ser o Deus onipotente, repita comigo, é o Deus. Todo mundo, é o Deus. Onisciente. Onisciente é a palavra do latim que é separada em 2. Omnisciens. Essa palavra quer dizer todo o saber, todo o conhecer. O Deus que está te chamando à comunhão, igreja, além de ser o Deus onipotente, é também o Deus onisciente. Um Deus que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, conhece o mais íntimo do nosso ser, sabe o que passamos e sabe o que nós vamos passar, sabe o que vivemos e o que nós vamos viver, sabe o que você viveu no passado. O nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas. É o atributo, esse atributo, onisciência, é o atributo de Deus, pelo qual Ele conhece perfeita e eternamente todas as coisas. Tudo que a igreja precisa, amado, é ter comunhão com esse Deus que é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Mulheres, Deus conhece o seu marido. Homens, Deus conhece a sua esposa. Nosso Deus é um Deus onisciente. Além dele ser todo poderoso, é um Deus que sabe todas as coisas. Conhece todas as coisas. Nada é estranho para Deus. E para encerrar, o Deus que nos chama à comunhão é o Deus onipresente. Repita comigo, onipresente. Mais uma vez vem do latim omnis e praesens. Essas 2 palavras quer dizer presente em tudo. Deus está presente em tudo. A presença do Senhor, meus amados, preste atenção. A presença do Senhor está em todos os lugares, até dentro de um prostíbulo, exatamente agora. A presença do Senhor está em toda parte, nesse exato momento. Ele só não manifesta a sua presença em toda parte. É outra coisa. Ele manifesta a presença dele aonde se busca a presença dele. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, quando se busca ao Senhor, quando se quer ter comunhão com o Senhor, então ele manifesta a sua presença. Mas a presença de Deus está em toda parte. Todo lugar a presença de Deus está. Dentro do prostíbulo, onde aquele rapaz está lá agora, dentro daquele quarto, se drogando, infelizmente, Deus está lá. Se ele clamar por Deus, Deus vai socorrer ele lá naquele momento agora. Porque a presença de Deus está lá.
A presença de Deus está em todo lugar. Deus é um Deus omnis praesens, presente em tudo. Onipresente. É o atributo de Deus que demonstra que a presença de Deus está em toda a parte. Nós vamos ler os últimos 2 textos e nós vamos encerrar. Primeiro, mostrar para você que Deus está em toda parte. Salmo 139, versículo 7 ao versículo 12 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, você sabe o que é Seol, igreja? Seol é uma palavra em hebraica, Seol ou Sheol, que quer dizer habitação dos mortos. Se eu fizer no céu, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu for ao inferno, o Senhor também aí está. Um Deus onipotente, um Deus onisciente e um Deus onipresente. Esse é o Deus que tem chamado a igreja para a comunhão. Amém. Ele não precisa de nós. Você acabou de ouvir que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não precisa de nós. Mas Ele é omni, único. E tem chamado esta igreja para uma vida de comunhão.